Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente o quarto episódio da primeira temporada, intitulado O Último Guardião. Esse episódio ele é bem conhecido por quê? Porque ele é o episódio que vai apresentar, né, os Ferengues, né, para a franquia, né, para o fandom, coisa e tal. Né? Os Ferengues eles roubaram uma espécie de conversor de energia e estão sendo perseguidos pela Enterprise. Nunca tinha havido um primeiro contato entre a Federação e os Ferengues. Né? As informações que se tinham deles é que eles estariam num estágio ali de capitalismo selvagem, então eles eram comerciantes, né, inescrupulosos, né, e você tinha mais, a única informação que você tinha era essa. A Enterprise vai perseguir os Ferengues até um planeta, né? E de repente o que vai acontecer? Os Ferengues vão atacar a Enterprise vai tentar não atacar os Ferengues, coisa e tal, né? Só que no final das contas o que está acontecendo ali? Tanto a nave Ferengue quanto a Enterprise elas estão presas por uma força, né? Que emanava do planeta, né? Então o que vai acontecer? Vai ter que se estudar o que está acontecendo, né? Que força é essa, qual é a origem dela, né? E ao mesmo tempo, né, vai ter que se abrir uma negociação com os Ferengues aí, né? Porque ficou provado, né, ficou visto ali, né, que você tentar fazer a coisa na base da diplomacia de cowboy não ia dar muito certo, né? E nem usar táticas, vamos dizer assim, mais violentas como atirar na nave Ferengue, né, ou fazer uma postura mais agressiva para cima dos Ferengues, né? Era uma questão de quê? De jeito e não de força, né? À medida que a Enterprise, né, vai estudando, né, o que acontece no planeta, eles descobrem que existia uma espécie muito, vamos dizer assim, desenvolvida ali, né, que controlava aquele planeta lá, coisa e tal, que era uma espécie de guarda, que os planetas eram os guardiões, né, dessa espécie muito desenvolvida, né? E uma supernova acabou destruindo essa espécie, mas ainda, né, essa energia que estava lá na superfície, né, ela ainda estava ativada e ainda estava neutralizando as duas naves. Né? Então vai ser necessário que a Enterprise desça com um grupo avançado, ela vai propor aos Ferengues uma missão conjunta, né, os Ferengues que estão ali, né, num discurso bem agressivo, mas que ainda não estão negociando com a Enterprise, né? Inicialmente parecia ser uma espécie muito ameaçadora, os Ferengues, né? Tipo uns Klingons, uns Romulanos da vida, né? Mas quando você desce na superfície do planeta, o que acontece? Esses Ferengues eles se revelam mais como um alívio cômico do que qualquer outra coisa. Ou seja, você tinha uma boa ideia ali, né, que estava sendo trabalhada com os Ferengues, né, colocar ele nesse estágio de capitalismo selvagem, colocar os Ferengues como uma espécie ameaçadora, mas quando você coloca o grupo avançado da Federação com os Ferengues na superfície do planeta, eles parecem mais um alívio cômico, né, o que acabou sendo uma coisa um pouco desagradável, né, a meu ver, no caso. Né. O bom nessa história toda é que em Deep Space Nine, né, a espécie Ferengue vai ser muito mais bem trabalhada. Ainda vai ser um alívio cômico, mas vai ser Mas o que acontece? A cultura Ferengue vai ser mais explorada e vai ser mais respeitada na série. Né? Do jeito como eles foram apresentados, né, a impressão que dava é que as pessoas da Federação estavam num estágio de desenvolvimento moral muito alto e os Ferengues estavam num estágio de desenvolvimento moral muito baixo, né? E não haveria outro caminho para esses Ferengues do que chegar a esse desenvolvimento moral da Federação, né? Quer dizer, você novamente, num episódio de Jornada nas Estrelas ali da nova geração, você vê, né, as pessoas da Federação sendo colocadas como a primadona, né, das espécies, né, da galáxia, né, no caso. Né? Como a gente já tinha visto no episódio anterior também de TNG, né, esse episódio imediatamente anterior ao TNG também você tinha essa impressão, né, da Federação como uma primadona aí também, dos membros da Federação como uma primadona aí das espécies. Né? Então ficou um negócio meio estranho isso. Né? Agora, o interessante é a gente ver também que aparece o Guardião, né? Existe um Guardião na superfície do planeta, que é um remanescente, né, desse império antigo aí que era muito desenvolvido, né?
E aí o que vai acontecer? Vai haver, né, um diálogo ali, vai haver uma espécie de desafio entre os membros da federação, os Ferengues e esse guardião. Esse guardião tinha poder para destruir essas duas espécies, né? Mas o que acontece? Ele, quando viu, né, que os Ferengues primeiro estavam no estado de beligerância com a Federação e depois a Federação e os Ferengues se uniram para explorar a superfície do planeta, né, ele ficou meio confuso. Ele disse que espécies beligerantes assim ele destruía num piscar de olhos, né? Mas quando ele viu que os dois começaram a trabalhar juntos, né, ele quis investigar isso um pouco mais e entender isso um pouco mais. Pois bem, qual foi a tática dos Ferengues? A tática dos Ferengues foi acusar a Federação o tempo todo, falar mal da Federação, falar que o pessoal da Enterprise era sórdido, que não sei o que, coisa e tal, bababá, que a espécie deles era isso, aquilo outro. Muitas vezes lançando mão de mentiras, mas também falando essas mentiras com certo fundo de verdade. E qual foi a opção do Riker aí que estava no grupo avançado? Foi aceitar, né, que eles já tinham, né, os membros da federação já tinham cometido erros no passado, mas que estavam, né, tentando melhorar e se aprimorar enquanto espécie, né? Ou seja, fez um jogo aberto. Enquanto que os Ferengues estavam mentindo ali, né? E estavam colocando um monte de intrigas, o que o Riker fez? O Riker falou, né, de uma forma bem aberta, né, a gente falhou no passado, mas a gente tenta melhorar. Ou seja, o Riker estava tentando conquistar a confiança do Guardião através de uma sinceridade. Enquanto que os Ferengues, dentro daquela mentalidade mais capitalista selvagem, eles estavam, vamos dizer assim, mais fechados, né, pela desconfiança, né, mais fechados, a mente deles era mais fechada, e aí o que acontecia? O nosso guardião não conseguia penetrar na mente dos Ferengues, mas conseguia penetrar na mente do Riker, né, e dos membros da Federação, tanto que o guardião começa a citar, né, Sun Tzu, né, que foi, vamos dizer assim, o elemento literário reflexivo do episódio, né, pegar Sun Tzu, a Arte da Guerra, né, e colocar ali, então ele começa a citar Sun Tzu ali no caso, né, e isso é que faz ele se entender com o Riker, no caso, né? E aí depois ele até fala, o Guardião até pergunta para o Riker, você acha que a gente tem que destruir os Ferengues? Ele, não, os Ferengues seriam um estágio anterior da humanidade, entendeu? E eu não posso odiar o meu passado, coisa e tal, né? Aí começou aquela discussão de que eu sou superior, né? Assim, né? E nas entrelinhas, né? Nós da Federação somos uma espécie mais avançada do que eles têm que ter o direito de estar vivos para aprenderem, etc, etc, né? Se isso mostra uma boa vontade da Federação para com os Ferengues, ao mesmo tempo também mostra um nível de superioridade ali que ficou esquisito, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Como se a cultura Ferengue não merecesse ser respeitada como ela é, né? Exatamente, no caso, né? Que é uma coisa que a gente vê mais, né? Justamente em Deep Space Nine. Perdão, gente. Outra coisa que é interessante também a gente falar desse episódio é a construção dos personagens, né? A gente vê o Picard aí sendo mais elaborado, né? Dentro daquela visão dele de ser um diplomata, né? Ele tenta evitar de todas as formas um conflito armado, né? Ele primeiro tenta falar com os Ferengues com uma certa firmeza, mas depois a Troi chama a atenção dele, ó, é melhor você conversar de acordo com o que eles querem ouvir, conversa de acordo com a mentalidade deles. Então, quando ele negocia que o grupo avançado desça junto com os Ferengues, ele vai fazer toda aquela discussão de quais são as vantagens disso, quais são os lucros que os Ferengues podem ter e por aí vai, né? Então a gente está vendo aí o Picard avançando mais um passo aí na sua diplomacia. E com relação ao Data, né? Tivemos um episódio que se trabalhou mais ainda, né, a questão do Data, né, se trabalhou mais ainda a coisa dele, vamos dizer assim, se melhorar como humano, coisa e tal, né, você vai ter uns diálogos ali engraçados pro Data, né, a coisa das algemas chinesas, que ele fica com o dedo preso lá, é a piada, né, da vez, né, que ele como um androide que ainda está aprendendo, né, com as coisas humanas, ele está ali se envolvendo com essa situação, né? E é interessante a gente ver, né, essa construção do Picard, né, e essa construção do Data aí, certo?
Então é mais ou menos isso, né, que a gente pode falar desse episódio hoje, tá? Desse episódio aí, né, dos Ferengues, né, que poderiam ter sido mais bem aproveitados logo de cara, né, que ficou um negócio ali meio caricato, né, a forma como os Ferengues foram aproveitados, né, mas o legal é que depois a série desenvolveria um pouco mais dos Ferengues, principalmente de Deep Space Nine, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, né? Esse texto vai estar lá, como todos os outros, né? Como todas as outras análises de episódios aqui de Star Trek, vai estar lá na Batata Espacial também, para vocês poderem dar uma lidinha nele, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.